Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem nesse período de quarentena, esse período difícil, né, no qual estamos passando todos nós, mas que vai dar tudo certo. Bom, a gente já veio já falamos na verdade de PFC, já falamos de fatorial, que é aquele ponto de exclamação, e já falamos também de permutação, que consiste em uma permutação ou numa troca de posição. Agora, continuando, a questão do módulo 4 e módulo 5 da nossa apostila é a questão da seleção dentro de um conjunto que se divide em dois casos. O primeiro caso é o arranjo e o segundo caso é a combinação. Para cada caso existe uma relação. Essa relação aqui é a relação de arranjo, essa relaçãozinha aqui é a relação de combinação. Como você lê isso? Bom, essa primeira relação é uma relação de um arranjo de n elementos tomados P a P. Essa segunda relação é uma combinação de n elementos tomados P a P. Como foi falado, é uma seleção dentro de um conjunto. Sendo que antes da gente aplicar essa seleção de fato, a gente tem que saber primeiro o seguinte, que tanto o arranjo quanto a combinação de n elementos tomados P a P, que é a forma em que nós lemos, são n elementos com P seleções, onde essas seleções devem ser um valor inferior ou igual à minha quantidade de elementos, ok? Duas aplicações bem rápidas, tá? Antes da gente começar a falar do... Bom, fazendo as aplicações aqui, o que a gente tem? Bom, A8, 3 a 3, ou seja, um arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3. O que a gente sabe da primeira relação? Que esse 8 daqui é o nosso N e esse 3 aqui é o nosso E. Então, se a gente for aplicar na primeira relação de arranjo, o que a gente vai ter aqui? Que 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial, que isso vai ser equivalente a 8 fatorial sobre 5 fatorial, porém, esse 8 fatorial a gente pode abrir como 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, para a gente poder simplificar esse 5 com esse 5 daqui. E vai sobrar para a gente 8 vezes 7 vezes 6, que é o equivalente a 336, ok? De igual modo, a combinação de 8 elementos tomados 3 a 3, o que a gente tem aqui? Que esse 8 é o nosso N e esse 3 é o nosso P. Então, o que a gente pode dizer aqui? Pela relação de combinação, nós temos 8 elementos sobre 8 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Que melhorando isso daqui, nós teremos 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial, ok? Sendo que esse 8, a gente pode fazer a mesma ideia que fizemos em cima, abrir como 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, para simplificar esse 5 com esse 5 de baixo. Porém, a gente pode melhorar mais ainda. Por quê? Porque nós sabemos que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, isso é 6. E esse 6 daqui, a gente pode cancelar com aquele 6 lá de cima. Então, o que teremos como resposta final? 8 vezes 7, que é o equivalente a 56, beleza? Então, esse foi o comecinho de arranjo e combinação. Mais à frente, a gente vai falar das aplicações deles, ok? Então, voltando, como eu vou precisar saber se eu vou utilizar um ou se eu utilizarei o outro? Bom, o que eu preciso saber é o seguinte, que toda vez que a minha ordem for importante para a resolução do problema, eu vou utilizar um arranjo. E toda vez que a minha ordem não for importante, né, para poder solucionar o problema, eu utilizarei uma combinação, ok? Essas aplicações, né, a gente vai ver já já. Bom, uma questão para aplicar o conceito de arranjo e combinação é essa daí. É a questão 2, lá da página 53 do seu livro. Dá o pause no vídeo aí para você poder dar uma lida nela para a gente poder resolver. Bom, então solucionando o problema, ele quer escrever essa palavra aqui, paz
porém ele tem 4 cores diferentes, tá? Então vamos supor que ele tenha azul, ele tenha preto, vermelho e verde. O que você pode reparar? Bom, se ele escreveu a palavra paz dessa maneira, e se ele trocar a ordem das cores, ok? Por exemplo, aqui ele colocou o P de preto, o P preto, né? Embaixo que colocou o A preto. Ele escreveu a mesma palavra, porém, o que aconteceu? A ordem, ela influenciou na escrita. Ou seja, essa palavra aqui foi escrita do mesmo modo que a de baixo foi? Não. Então, o que acontece aqui? A ordem em que ele utilizou as cores importou para o produto final do problema. Então, como a ordem importa na resolução daquele problema, o que nós utilizaremos? Um arranjo. Então, o que nós teremos aqui? Um arranjo de 4 elementos. Por que 4 elementos? Porque nós temos 4 cores diferentes para poder colorir. E tomados 3 a 3. Por que tomados 3 a 3? Porque nós selecionamos 3 cores dentro dessas 4 para poder escrever essa palavra paz. Ok? Então, o que nós teremos aqui? 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial, que isso vai ser o equivalente a 4 fatorial sobre 1 fatorial. 1 fatorial é 1, 4 fatorial é 24, então nós teremos 24 dividido para 1, que é o equivalente a 24. Então ele pode colorir essa palavra paz de 24 formas diferentes, ok? Então, vamos para outro exemplo. Uma outra questão bem interessante para a gente poder aplicar é essa número 4, ela está lá na sua página 65. Pausa o vídeo aí, dá uma lida nela para a gente poder fazer junto. Então, nessa segunda questão, o que está falando aqui? Que existe uma circunferência e sobre ela são marcados 8 pontos. O que fala também? Que se você ligar 2 pontos, você forma uma corda. A pergunta é quantas cordas você pode formar ali dentro. Então, pega aqui como base, por exemplo, se eu pegar o P3 e o P4, ó, eu estou fazendo uma corda. Então, o que acontece aqui? Eu peguei o P3 e fiz a união com o P4. Eu formei uma corda. Agora, se eu pegar o P4 e unir junto com o P3, o que eu estou fazendo? A mesma corda. Então, ou seja, se eu pegar o P3 e o P4, fiz uma corda. Se eu mudar a ordem de escolha, se eu pegar o P4 e depois o P3, eu faço a mesma corda. Então, o que você pode concluir? Que a ordem que você usa para poder escolher, ela não vai importar para o seu produto final. Como ela não vai importar para o seu produto final, o que você tem? Uma combinação. Tá? Então, ali, quantas cordas você vai poder fazer? Isso vai ser dado a partir de uma combinação de 8 elementos, porque eu tenho 8 pontos, e para eu fazer uma corda, eu preciso sinalizar 2 pontos. Então, selecionando 2 pontos, eu tenho uma combinação de 8, 2 a 2, que, ó, usando a nossa relação, o que nós temos? 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial, 2 fatorial, que isso vai ser equivalente a 8 fatorial, 6 fatorial, 2 fatorial, que a gente pode pegar esse 8 dali, né? Abrir como 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, aliás, vezes 6 apenas, né? Vamos excluir aqui o 5, para poder a gente sinalizar, né? Simplificar com o de baixo. E o que vai sobrar para a gente ali? 8 vezes 7, que é 56, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, que isso vai ser o equivalente a 28 cordas ali. Ok? Vamos fazer mais uma outra aplicação que pode ser feita, está nessa questão 6 da página 66, tá? Pausa o vídeo, dá uma lida nela, tira 2 minutinhos para você tentar fazer, para a gente poder resolver junto, ok? Então, nessa outra questão, nós temos 12 equipes e nós queremos saber quantos resultados diferentes podem acontecer para o primeiro lugar e para o segundo lugar. Bom, vamos supor que dessas 12 equipes existam as equipes A, né, e B, tá bom? Suponhamos que no primeiro lugar
fique a equipe A e no segundo lugar fique a equipe B. Vamos inverter a posição. Se nós invertermos a posição, né, o primeiro lugar será a equipe B e no segundo lugar será a equipe A. Qual é a pergunta? A configuração é a mesma? Não. Ou seja, aqui quem ganhou foi a equipe A e aqui quem ganhou foi a equipe B. São duas configurações distintas. Então o que você pode concluir aqui? Que a ordem ela importou para o seu produto final. Então, como a sua ordem importou para o produto final, o que você vai utilizar aqui? Um arranjo, ok? Ordem importa, usa-se arranjo. Então, como é que a gente finalizaria essa questão? São duas equipes e nós temos quantos lugares? 2. Então, nós teremos um arranjo de 12 equipes tomadas 2 a 2. Ou seja, que isso me dará 12 fatorial sobre 12 menos 2 fatorial, que isso é equivalente a 12 fatorial sobre 10 fatorial, onde esse 12 a gente pode abrir como 12 vezes 11 vezes 10 fatorial para poder simplificar, que isso vai me dar como resposta 12 vezes 11, que dá 132 módulos. Ok? Então eu tenho 132 formas diferentes de configurar essas equipes aqui. Beleza? Então vamos para mais um exemplo. Uma outra questão, essa número 2, ela é bem interessante. Ela está lá na página 63, tá? Pausa o vídeo aí, dá uma lida nela, tenta fazer, que a gente já vai resolver junto, ok? Bom, nessa outra questão, nós temos, né, já escolhidos o 12, o 22 e o 23, ok? O programa diz que nós podemos escolher 6 números de 1 a 60, onde já escolhemos 3 números. Nós queremos saber de quantas maneiras diferentes nós podemos fazer as demais escolhas. Antes de fazer essas escolhas, vamos pensar nesses 3 números aqui. Vamos supor que essa seja uma determinada ordem, 12, 22 e 23, foram meus números escolhidos. Aqui primeiro eu escolhi o 12, depois o 22, depois o 23. Agora, se eu escolher primeiro o 23, depois o 12 e por último o 22, foi uma outra ordem de escolha diferente da ordem atribuída em cima. Porém, os números que eu escolhi embaixo são iguais aos números que eu escolhi em cima. O que a gente pode concluir? Que a ordem em que eu escolho os números, ela não vai interferir para o meu produto final. Então, ou seja, como a minha ordem não importa, trata-se de uma combinação, ok? Sendo que aqui tem um problema. Nós temos de 1 a 60. Se nós já escolhemos 3 números aqui, sobram quantos números para a gente escolher? 57. Né? Sendo que desses 57, se eu devo escolher 6 números, onde eu já selecionei 3, faltam quantos números para eu selecionar? 3. Então, eu posso montar, né, a partir de uma combinação de 57 números, tomados 3 a 3. Lembrando, quem é esse 57? São 60 menos 3. Ok? Esses 3 números são o 12, 22 e o 23. E quem seriam esses 3 aqui? É o equivalente a 6 números que eu devo escolher, porém eu já escrevi 3 deles, ok? Então, como é que isso seria feito aqui? 57 fatorial sobre 57 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Isso vai ser o equivalente a 57 fatorial, apenas montando, sobre 54 fatorial, 3 fatorial. Que a gente pode usar a mesma ideia que a gente vem utilizando até agora, 57 vezes 56 vezes 55 vezes 54 fatorial, para poder cancelar esses dois 54, e sobra para a gente 57 vezes 56 vezes 55 sobre o 3 fatorial, que é 6, que isso é o equivalente
a 29.260 maneiras que eu posso escolher aqueles outros três números, ok? Vamos fazer a última, tá? Para a gente poder encerrar essa aula de hoje. Uma última questão, essa número 1, bom, para a gente poder encerrar. Pausa o vídeo, tenta fazer para a gente poder corrigir junto. Bom, finalizando essa última questão, o que o problema fala? Que existe uma reta R, existe uma outra reta paralela a ela, onde essa reta R possui 3 pontos e essa reta paralela a ela possui 4 pontos, ok? O que nós queremos saber? O número de triângulos com vértices nesses pontos aqui. Então, vamos dar nomes aos pontos, né? Vamos chamar esse aqui de P1, esse aqui de P2, esse aqui de P3, P4, P5, P6 e P7. Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte: eu posso formar um triângulo, né, dessa maneira: P1, P4, P5. Ok? Agora, como eu também posso fazer esse triângulo aqui, ó, P1, depois, né, escolher primeiro o P5, ó, posso fazer P1, P5 e também P4. Qual foi minha ordem de escolha? Ó, esse primeiro, P1, depois P4, depois P5, voltando para P1. Depois esse outro, ó, eu começo de P1, vou para P5, depois do P5 eu venho para P4 e do P4 eu volto para P1. O que aconteceu? A ordem em que eu escolhi os pontos foi diferente. Porém, o triângulo que eu formo nessa ordem e nessa ordem é o mesmo triângulo. Então, o que a gente pode concluir? Que a ordem aqui ela não importou. Então, o que a gente usa nessa questão? Uma combinação, ok? Sendo que tem um outro problema aqui. Eu posso formar triângulos com uma base embaixo, né, utilizando um vértice de cima. Como também eu posso escolher um triângulo dessa forma, fazendo uma base em cima e o vértice embaixo. Ou seja, eu tenho quantos tipos de triângulo para escolher? 2. Então eu tenho esses tipos daqui e tenho esse tipo daqui. Beleza? Então como é que a gente pode pensar isso? Bom, vamos pensar aqui de uma forma. O primeiro tipo de triângulo. Quantos triângulos eu posso fazer dessa maneira? Para eu fazer dessa maneira, o que eu tenho? Bom, eu tenho 4 pontos embaixo, sendo que para eu fazer uma base eu preciso escolher quantos pontos? 2. Então, eu tenho uma combinação de 4 pontos tomados 2 a 2, ok? Depois, o que a gente tem? Vezes uma combinação de 3 pontos tomados 1 a 1. Por que multiplica? Porque essa parte de baixo daqui é o total de possibilidades que eu tenho de escolher 2 pontos dentro de 4. Esse 3, 1 a 1 é a total de possibilidades que eu posso escolher um ponto dentro de 3. Como são possibilidades, a gente multiplica aquela galera, ok? Então, o que a gente tem aqui? 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, 2 fatorial, vezes 3 fatorial sobre 3 menos 1 fatorial, 1 fatorial. Que isso é o equivalente a 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, vezes 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial. Legal? Bom, 4 fatorial, vamos fazer direto. Ó, 4 fatorial é 24. 2 vezes 2, ó, esse cara aqui é 2, esse cara aqui é 2. Aqui eu tenho 24. 2 vezes 2, 4. 24 dividido para 4, 6. Vezes esse 3 fatorial, a gente pode fazer, nós sabemos que é 3 vezes 2 vezes 1, né? Que é 6. 6 dividido por 2 dá 3, porque 2 fatorial é 2. 3 vezes 1 fatorial é o próprio
3, né? 3 dividido para 1 fatorial é o próprio 3. Então aqui nós teremos 6 vezes 3, que isso é o equivalente a 18. Então nós temos aqui 18 triângulos dessa primeira forma. E da segunda forma? Ó, da segunda forma, quantos triângulos nós podemos fazer? Nós podemos fazer a partir de uma combinação, né? Sendo que agora eu vou pegar 3 pontos em cima, no qual eu escolho 2, vezes agora embaixo, eu tenho 4 pontos embaixo, no qual eu escolho 1, beleza? Então o que a gente tem aqui? Uma combinação de 3, 2 a 2 é 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial, 1 fatorial, aliás, 2 fatorial, desculpa, vezes 4 fatorial sobre 4 menos 1 fatorial, 1 fatorial. Legal? Ó, 3 vezes 2, isso aqui dá 1 fatorial. Esse cara daqui a gente pode fazer como 3 vezes 2 e cortar. Então aqui eu tenho 3 sobre 1 fatorial, que é 1. 3 dividido para 1, 3. Esse 4 menos 1 é 3 fatorial. Esse daqui eu posso abrir como 4 vezes 3 fatorial para poder simplificar. Então eu tenho 4 dividido para 1 fatorial, que é 1, que isso dá 4. 3 vezes 4 são 12. Então, qual seria a minha resposta aqui? Eu tenho 18 triângulos de um tipo, 12 triângulos de outro tipo. Então, quantos triângulos no total eu posso formar? Através de 18 mais 12, que isso é o equivalente a 30 triângulos. Ok? Então, se cuidem e até o nosso próximo encontro.